2018 está quase chegando no fim, mas antes da gente ir para 2019, vamos relembrar tudo o que aconteceu nesse ano que passou? Em fevereiro, Michel Temer decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro para combater a violência naquele estado. Foi a primeira vez desde a promulgação da Constituição de 1988 que foi decretado um estado de exceção no país. Durante o período da intervenção, nós tivemos tanto resultados positivos quanto negativos. Um resultado positivo foi a redução de 5,5% nos casos de homicídios dolosos, aqueles que há a intenção de matar no estado, e também a redução de 15% de ferimentos em agentes de segurança pública durante o período. Já alguns números negativos foi o crescimento de 56% no registro de tiroteios ocorridos no período e também o aumento de 40% de pessoas mortas pela polícia. Um dos fatos que mais marcaram o ano de 2018 foi o assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, pelo PSOL. No dia 14 de março, Marielle voltava de um evento acompanhada da sua assessora parlamentar e de seu motorista, Anderson Gomes, quando seu veículo foi atingido por tiros, matando Marielle e Anderson na hora. Marielle foi eleita em sua primeira candidatura como a quinta pessoa mais votada da sua cidade e também já havia sido assessora parlamentar de Marcelo Freixo. Marielle tinha um histórico de luta por causas de minorias e também havia se tornado relatora da Comissão Especial para a Intervenção Federal do Rio de Janeiro um mês antes do seu assassinato. As primeiras prisões do caso Marielle só foram feitas após 9 meses do seu assassinato, quando alguns milicianos foram detidos, suspeitos de terem participação no crime. A pressão sobre as investigações aumentou depois que a Polícia Civil descobriu um plano de milicianos para assassinar também Marcelo Freixo. Em abril, os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul anunciaram o fim de uma guerra entre os países que já durava 65 anos e apertaram as mãos em um gesto simbólico. Em junho, Kim Jong-un e Donald Trump também se reuniram para traçar planos para a estabilidade da Península Coreana e também foram traçados os primeiros passos para a desnuclearização total da região. Depois de sucessivos aumentos no preço da gasolina, do diesel, os caminhoneiros brasileiros começaram uma greve geral no dia 21 de maio, que paralisou o país. Esse aumento do combustível tem relação com uma nova estratégia adotada ainda em 2017 por Temer, quando ele modificou a política da Petrobras. Com essa nova estratégia, o preço dos combustíveis brasileiros ficam diretamente relacionados ao preço do dólar e ao preço do barril do petróleo no mercado internacional. Assim, quando o preço do barril do petróleo aumentou no mercado internacional, os brasileiros sofreram diretamente as consequências. Depois de muitas reuniões entre representantes do governo e dos caminhoneiros, foi anunciada uma redução de 46 centavos no litro do diesel. Em maio, Maduro foi reeleito como presidente da Venezuela com 67% dos votos válidos. No entanto, houve 54% de abstenções e o processo eleitoral foi questionado e até mesmo não reconhecido por vários países, inclusive o Brasil. Houve suspeita de que as eleições não foram democráticas, livres e transparentes. Em 2018, houve um aumento no número de imigrantes venezuelanos que vêm para o Brasil. Esse aumento se dá principalmente por causa da crise que o país vive, com inflação e desabastecimento de alimentos e de remédios. Apesar do Brasil não viver uma crise migratória, Roraima vive. É lá que estão 99% dos imigrantes venezuelanos no Brasil hoje. O alto número de imigrantes em Roraima sobrecarregou a infraestrutura local e também gerou tensões entre venezuelanos e brasileiros. A gente explicou essa questão um pouco melhor na retrospectiva de agosto, que você pode conferir aqui. Em junho, imagens de crianças imigrantes detidas em um armazém nos Estados Unidos chocou o mundo, e a política migratória de Trump foi amplamente criticada. A política de Trump de tolerância zero com pessoas que entram de forma irregular no país levou à criação de uma lei que separa pais e filhos detidos quando tentam entrar no país. Após ser pressionado por diversos países que afirmaram que essa norma violava os direitos humanos, Trump mudou a norma. Agora, os imigrantes que entram de forma irregular no país ainda são detidos, mas pais e filhos não são mais separados. Um dos maiores eventos esportivos do mundo aconteceu em 2018, a Copa do Mundo. E para comemorar,
o Politize fez um texto sobre 5 vezes em que futebol e política já se cruzaram. Aqui está o link para você conferir. Em abril, o ex-presidente Lula foi preso pela Operação Lava Jato. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em setembro, ele também foi impedido de concorrer novamente à presidência pelo TSE, conforme a lei da ficha limpa. Assim, o candidato do PT foi Fernando Haddad. Em 2018, nós também tivemos as eleições gerais. Você pode conferir aqui o link com uma linha do tempo das eleições. Falando um pouquinho dos resultados, no Congresso, 47% das cadeiras foram ocupadas por novos parlamentares, ou seja, teve 47% de renovação nas cadeiras do Congresso. Segundo o analista político Antônio Augusto de Queiroz, o Congresso eleito também é o mais conservador dos últimos tempos. Na disputa presidencial, foram para o segundo turno Haddad e Bolsonaro, com a vitória de Bolsonaro com 55% de votos válidos nesse segundo turno. Nós também tivemos um número bem grande de votos nulos, brancos e abstenções, 42 milhões de pessoas. Esse número alto pode ser explicado pela descrença nos políticos brasileiros e também pelos escândalos de corrupção dos últimos tempos. A polarização também esteve muito presente nessas eleições de 2018, assim como as fake news, as notícias falsas, que chegaram à casa dos milhões de compartilhamentos. Já olhando um pouco mais para 2019, Bolsonaro já anunciou a redução dos ministérios para 22, 7 a menos do que os atuais 29 e também 7 a mais do que os prometidos 15. Essa redução será possível graças aos superministérios, que reunirão várias pastas antigas em uma só. Você lembrava que tudo isso tinha acontecido em 2018? Lembrou de mais algum fato que deveria ter entrado nessa retrospectiva, mas que não entrou? Deixa aqui nos comentários. E também não deixe de conferir o nosso vídeo sobre projeções de temas que a gente imagina que vão estar em alta em 2019. A gente vai deixar aqui o link. Um ótimo 2019 para você e até lá!